Pode apagar a luz para mim, por favor? Bom, gente, vou apresentar para vocês o desenvolvimento do meu trabalho, chamado Voz de uma Cidade em Andamento. Para recapitular, eu queria trazer minha questão de interesse de novo, que é o questionamento à aceleração do ritmo de vida contemporâneo. Para isso, eu trabalhei com dois pilares básicos, com dois fundamentos que eu defini. O primeiro, a revisão da apropriação da tecnologia, e o segundo, a valorização do contato humano e do tempo qualitativo. Bom, como formalização para trabalhar esses conceitos, eu optei por trabalhar com vídeo. Eu vou explicar justamente por quê. Basicamente porque ele me permitiu trabalhar com três elementos que eu queria desde o início, que me foram instigantes assim, e que para mim foram decisivos. Primeiro, trabalhar com as imagens da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma coisa que ao longo desses meses, eu capturei algumas imagens em vídeo mesmo da cidade do Rio de Janeiro, que eu achava que seriam importantes, por motivações também diversas e que eu já tenho há bastante tempo, mas eu poderia trabalhar com isso no meu vídeo como formalização. Áudio, num certo momento aqui, eu pensei inclusive em trabalhar exclusivamente com áudio, né? Nas minhas apresentações eu levantei essa possibilidade, então era uma coisa que me era interessante também. Eu vou explicar essas coisas de distrações e entrevistas um pouquinho mais à frente. E a interpretação de cenas do cotidiano também, que vão chegar lá na frente. Para falar das imagens da cidade do Rio de Janeiro, eu queria trazer primeiro uma referência que eu acho que é muito importante, que define duas extremidades para mim. Que é essa frase do Michel Lacroix, que ele diz o seguinte: não há uma paisagem, uma cidade, uma obra-prima do cinema, um trecho musical que não nos sejam instantaneamente acessíveis. Ao eliminarmos as incertezas do encontro, o inesperado da surpresa, ao suprimirmos os obstáculos e as demoras do deslocamento físico, porventura não suprimimos também o deslumbramento? O escaneamento é inimigo da contemplação. A partir dessas duas extremidades, eu tomei esses princípios de escaneamento e contemplação como base para trabalhar as minhas imagens da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, eu tenho contemplação de um lado e escaneamento de outro. A contemplação vai abordar a valorização, no caso, do tempo qualitativo, vai abordar reflexão e observação. Ao passo que o escaneamento vai trabalhar justamente a ideia de aceleração, compulsão e o tempo quantitativo. E o que é comum nesses dois domínios é a questão do andamento, nesse caso, como movimento mesmo, que é interessante observar na captura das imagens de vídeo que eu fiz, a questão do andamento como movimento, que é a movimentação da cidade, que é natural dos cidadãos. Então, eu trabalhei algumas imagens relacionadas à contemplação, segundo esse critério que eu defini, imagens relacionadas à observação, à apreciação e tempo qualitativo, né, como eu considero dessa forma. E outras imagens características do que eu chamei de escaneamento em relação ao tempo quantitativo, ao tempo cronológico, a imposição da rotina, enfim, alguns vídeos que eu já tenho capturados, que eu pretendo trabalhar nesse meu vídeo final, mas que me deram esses recursos. Para falar do áudio, eu queria explicar primeiro aquela questão das distrações, entrevistas. As distrações, eu fiz distrações de áudio de DVDs, muita coisa na internet também, e numa palestra, né? E fora as entrevistas. Esse trabalho com áudio tem como objetivo, na verdade, explorar três coisas básicas, né? A percepção do ritmo social urbano, que foi o que eu, inclusive, perguntei e trabalhei nas entrevistas, a importância do contato humano e a mediação por instrumentos tecnológicos. Por quê? Lá na frente eu falei, meu objetivo é fazer a revisão da apropriação da tecnologia. Obviamente que nesse trabalho todo eu não estou propondo uma negação da tecnologia, muito pelo contrário, mas a revisão. Portanto, aproveitei nas entrevistas para perguntar também como as pessoas se sentiam em relação à mediação pelos instrumentos tecnológicos. Exemplos aqui, trouxe dois exemplos de DVDs, que eu fiz extração de áudio. Esse é um DVD do Paulinho da Viola, Meu Tempo é Hoje. É uma espécie de um documentário, acho que é muito bom, e tem flagrante essa questão do trabalho com o tempo também, que é uma coisa que me interessava. Esse já o Alexandre Volner, a formação Design Moderno no Brasil, né, que é de 2005. O Volner falando do processo criativo, que é uma coisa que me interessou também. Da internet, eu tenho ilustração de algumas falas que eu achei que são significativas. Jorge Frascara foi um dos teóricos que eu trouxe aqui para a fundamentação teórica do meu trabalho, então eu achei importante trazer alguma coisa de fala dele também para explorar. Otávio Paz, trouxe até alguma citação do Otávio Paz aqui na última apresentação,
falando do tempo de conjugação, que era o momento de ele falando para as artes, mas que eu achava que era uma contribuição válida para o design também. E essa palestra que foi a palestra do Sérgio Besserman aqui na ESD, no dia 19. A palestra foi idealizada, vamos dizer assim, pela professora Nônia. Conversei com ela se eu poderia usar esse material para o meu trabalho, ela permitiu. Então, eu acho que o Sérgio deu uma contribuição muito grande, assim, falando de assuntos diversos, a questão da sustentabilidade, e trazendo um fundo que é um fundo de uma visão de economista também, que eu acho que é essa multidisciplinaridade que é válida também, uma coisa que eu tinha buscado desde o princípio. As entrevistas, eu coloquei aqui 3 exemplos. Conversei com a professora Luciana Vaz, que é da UFRJ, Psicologia Social. Conversei com o Amador, nosso professor, que tem um trabalho com artes plásticas também, então tem uma visão diferente. E o Lauro, pela formação em arquitetura e antropologia social também. Justamente para trabalhar essa ideia do discurso em consonância, a ideia da conjugação, né? Como o Otávio Paz tinha citado, o Pedro chegou a comentar sobre isso aqui nos trabalhos de ontem, a questão da conjugação. Justamente para tomar falas representativas de diferentes campos de estudo, que é uma coisa que um princípio meu desde o início do trabalho. Isso aqui eu coloquei duas imagens para comparar. Engraçado, nesse processo de fazer as entrevistas, eu estou usando um gravador digital, então a gente vai vendo que diferenças são, por exemplo, a fala do Lauro para o Amador, que a gente pode ver que o Amador é um cara, digamos assim, mais expansivo. E, finalmente, eu queria falar dessa interpretação das cenas do cotidiano. O que é isso? Eu achei que era importante, se eu estou falando de valorização do contato humano, se eu estou falando de revisão da apropriação tecnológica, eu gostaria de transmitir isso de maneira bem pessoal mesmo. Eu acho que uma maneira interessante seria trabalhar isso de forma interpretada. Então, eu pedi ajuda, uma força, na verdade, para a nossa amiga Bianca Arcadier e para um outro amigo também, para eles trabalharem algumas coisas para mim em relação a conversas assim, que retratam justamente o cotidiano, o contato humano diário. Porque eu estava mostrando imagens da cidade, coisas que acontecem bem na rua, trabalhando áudios, referências de pessoas falando sobre o tema que eu estou trazendo, mas eu queria essa coisa mais pessoal, um contato mais próximo, se é isso que eu estou falando que eu pretendo valorizar. Então, eu trabalhei na roteirização de algumas cenas, né? Justamente que elas transmitissem uns princípios que eu venho trazendo na minha fundamentação teórica desde o início do trabalho. Botei 2 exemplos aqui, como, por exemplo, a questão da atenção fragmentada no dia a dia, que eu acho que é uma coisa significativa nossa, né? De estar realizando múltiplas tarefas enfim, você não está inteiramente atento necessariamente ao que você está fazendo naquele momento, ou a imposição do tempo cronológico, que é uma coisa flagrante também, e que é difícil, as pessoas têm dificuldade de se adaptar à questão da rotina, né? E como que isso afeta até a questão da saúde também. Então, esses foram 2 exemplos, mas o trabalho na roteirização das cenas foi para tentar transmitir, a partir dessas cenas do dia a dia, do contato humano, esses princípios que eu já vinha trabalhando, que eu já desenvolvo ao longo do meu relatório também. Então, isso aqui, as imagens da cidade são imagens que eu vou usar no meu trabalho, já são imagens efetivas de trabalho. Isso aqui eu vou mostrar são testes mesmo de filmagem que eu fiz com a Bianca, com o Daniel, dessas cenas, né? Que eu trabalhei, que eu roteirizei. Então, essa parte, o que vocês estão vendo aqui não é material direto para o trabalho, mas já me ajudou bastante a ver a questão do tempo, a passagem do tempo, que duração que vai ter, né? Essas cenas, enfim. Algumas coisas que eles puderam dar opinião também e trocar, que eu acho que isso que era o mais importante do que simplesmente chegar e falar, pô, Bianca, você pode me ajudar aqui, você pode botar uma calça rosa da cambalhota, bater palma para mim, porque eu sei que você faz teatro, você é desenvolta. Não, porque teve uma identificação, acho que ela achou interessante pela temática também, né? O Daniel também, que eu conheci agora, mas também é um cara que mostrou interesse, inclusive foi ele que me emprestou o DVD do Paulinho da Viola, e Meu Tempo é Hoje. Eu acho que isso foi legal. Então esses foram os testes mesmo de filmagem. Eu estou para agendar para fazer na semana que vem a filmagem definitiva dessas cenas, que já estão roteirizadas.
E para finalizar, gente, eu queria retomar aqui, recapitular o meu objetivo final do meu trabalho, que é justamente apontar caminhos e visões que contribuam. Primeiro, para uma redução do metabolismo humano. Quando eu falo isso, obviamente, eu não estou me referindo a uma coisa, você quer reduzir o metabolismo humano, então você é contra a corrida, eu só não vou poder mais correr na esteira, porque correr na esteira vai aumentar o meu metabolismo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da questão do metabolismo humano relativo à ansiedade, à compulsão, à intolerância. Inclusive, senão, seria contra, por exemplo, um projeto que eu acho que é interessante, daqui nosso do Jefferson, que é a ideia de andar de bicicleta. Então, eu vou poder andar de bicicleta porque senão meu metabolismo vai estar sendo aumentado, na verdade. E aumento da qualidade de desenvolvimento. Eu acho que para a nossa temática da cidadania, que foi a temática geral, eu acho que esses dois princípios aí básicos estão diretamente relacionados à cidadania, ao trabalho de conscientização e até transformação, idealmente, para o cidadão. Eu gostaria de finalizar com essa frase aqui do movimento Slow Lab, Slow Design, que a gente já vem discutindo, inclusive, aqui nas reuniões também, que diz que fast food, redes rápidas de informação, fluxos globais de bens e serviços, a vida cotidiana se tornou uma cacofonia de experiências que desrespeitam nossos sentidos, nos desconectam uns dos outros. Porém, experiências de verdade, relacionamentos significativos com pessoas, lugares e coisas, requerem diferentes velocidades de envolvimento. Obrigado.